Irmãos, então vocês já sabem, nós estamos estudando a Epístola de Tiago, chegando ao final dela, lá no capítulo 5, então pode abrir suas Bíblias, a Epístola de Tiago, bem no finzinho da Bíblia, logo após Hebreus, você vai encontrar lá a carta de Tiago, capítulo 5, nós vamos ver os versos de 12 a 20, vamos fazer a leitura desses trecho final da Epístola de Tiago. Tiago capítulo 5, os versos de 12 a 20. São as últimas palavras de Tiago, capítulo 5, dos versos 12 a 20. São as recomendações finais agora de Tiago para aquele povo. Capítulo 5, dos versos 12 até o final, até o verso 20. Então vamos acompanhar a leitura. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o convertei, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então Tiago aqui ele vai tá dando as suas recomendações finais, ele está encerrando a sua carta que ele tinha enviado para aquele povo. E seguindo a mesma linha desde o início da epístola, se você acompanhou todas as pregações até agora, você sabe muito bem que Tiago é extremamente direto, extremamente claro, ele passa ordem por ordem, exortação por exortação de maneira muito prática. E aqui não foi diferente, ele deixa 3 últimas recomendações. Ele vai falar sobre juramentos, sobre a importância da oração e sobre pessoas que se desviam da fé. Mas hoje, irmãos, nós vamos analisar apenas o verso 12, tá? Então, o verso 12, eu vou ler de novo aqui. Tiago diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vamos orar então. Santo amado Pai, nós nos alegramos por poder abrir nossas Bíblias e estudar o texto bíblico, Pai. Nós sabemos que há poder apenas na Tua palavra, Senhor. Então, por isso eu te peço que o Senhor me auxilie a realmente expor apenas a Tua palavra, Senhor, sem nenhum tipo de ideia humana, sem nada que não provém do Teu texto, Senhor. Sabemos que é Tu, através da palavra e através do Teu Espírito Santo, que abre o nosso entendimento e nos capacita para enxergar as preciosidades contidas na Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Então, irmãos, neste versículo que nós vamos ver hoje, Tiago está falando sobre os juramentos e sobre a conduta do cristão, né, sobre esse assunto. O meu propósito, irmãos, aqui com essa pregação, é que a gente entenda se devemos ou não fazer juramentos e qual a nossa postura como seguidores de Cristo diante desse assunto. Pretendo também, através do próprio texto, expor a miséria humana, usando os princípios demonstrados por Tiago nesse versículo, aplicando para a nossa realidade. Então nós vivemos num mundo, num tempo, numa geração, onde a palavra humana, ela não possui mais valor, ela não possui mais peso de verdade. Além de a gente não poder ter a certeza da veracidade da palavra das pessoas, também nós vivemos uma época onde o relativismo é muito forte,
onde já não há mais nenhuma verdade absoluta, onde cada pessoa pode possuir a sua verdade. E você não pode entrar num debate para discutir se é ou não uma verdade. Isso é o relativismo dos nossos tempos. Então, por exemplo, não existe mais a possibilidade de você fazer uma negociação comercial apenas firmado na palavra da pessoa, né? Pergunte para o irmão Marcos ali se ele vende algum apartamento com base na palavra. Eu quero comprar um apartamento, eu vou te pagar tanto por mês até tal tempo. Alguém faz isso hoje em dia? É necessário que você faça um contrato, que você registre em cartório, para que você possa se proteger de alguma forma, no caso de uma das partes não cumprirem a sua parcela no acordo. O que é muito comum de acontecer, e não é por acaso que existem cartórios, e não é por acaso que existem advogados. Eles surgiram por causa disso, por causa dessa necessidade, tendo em vista essa falta de valor na questão da verdade das pessoas. O fato é que as pessoas não são verdadeiras. E isso vai nos mostrar, e vamos trabalhar mais a fundo depois, vai nos mostrar claramente a natureza caída da humanidade. E quando uma pessoa quer ser acreditada por outra pessoa, o que elas fazem? Quando alguém quer te dizer algo e quer comprovar que aquilo de fato é uma verdade, ela tende a fazer um juramento, ela tende a jurar. Então vou dar um exemplo bem trivial. As pessoas contam algum caso, alguma coisa, e para confirmar, para ser um selo da autenticidade da verdade que ela está dizendo, ela diz: eu juro por Deus que isso aconteceu. Não, eu estou te contando isso, eu juro por Deus, eu juro pelo meu pai, eu juro pelos meus filhos, eu juro pela minha mãezinha que já morreu, né? Que tudo isso que eu estou te dizendo é uma verdade. Esse juramento serve para autenticar, para dizer que aquela palavra dele agora é algo extremamente verdadeiro. E é exatamente isto que Tiago trabalha nesse versículo, no versículo 12. Ele nos fala sobre os juramentos e sobre como deve ser a conduta daquele que se diz cristão diante desse assunto. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui o que Tiago nos diz sobre os juramentos. Então, eu vou reler aqui a primeira parte do verso 12, que ele diz ali: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Em uma leitura, irmãos, desavisada aqui do texto, pode ficar a impressão que Tiago está proibindo todo e qualquer juramento, né? É o que ele diz ali: acima de tudo, não jureis, né? Então, aparentemente, Tiago proíbe. Então, antes de eu explicar essa parte do versículo, eu quero ler outros textos da Bíblia que tratam desse assunto. Não precisam abrir, só preste atenção. Em Gênesis 14, 22 e 23, diz assim: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Então, neste texto, Abraão está realizando um juramento. Esse juramento estava sendo feito para o rei de Sodoma. Quero ver outros textos, agora com o apóstolo Paulo. Romanos 1, 9 e 10, diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então aqui o que Paulo está dizendo é: eu clamo a Deus que Ele sirva por minha testemunha. Então eu juro por Deus que isso vai acontecer, e que tomara que isso aconteça. Em 2 Coríntios 1, 23, ele também diz: invoco a Deus como testemunha, ou seja, eu juro por Deus de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Então Paulo fazendo dois juramentos aqui na palavra de Deus. Um outro texto, em Apocalipse, que é o texto, que é o livro que nós estamos lendo aqui na leitura pública. Apocalipse 10, 5 e 6 diz: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Um anjo fazendo um juramento. Então, inclusive, nós vamos encontrar textos onde Deus faz juramentos. Por exemplo, 2 Samuel 3,9: assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu. Mais um, Isaías 14,14: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei,
assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, diante desses textos bíblicos, nós poderíamos afirmar que Tiago está proibindo todo e qualquer tipo de juramento? Será que Tiago estaria em contradição com os outros textos bíblicos? Não existe contradições na Bíblia, irmãos. Se em algum momento a gente encontra um texto que aparentemente contradiz outro texto bíblico, que pode ser o exemplo de hoje, aparentemente Tiago está dizendo não. Mas nós temos vários outros textos de pessoas, homens de Deus, fazendo juramento, e até mesmo Deus fazendo juramento. E quando a gente encontra textos desta natureza, nós devemos estudar ainda mais a questão do contexto, procurar outros textos que possam nos esclarecer, para poder saber o que de fato o autor estava querendo dizer aqui. Então, contradição bíblica é coisa de liberal, coisa de teologia liberal, coisa de quem diz que não é palavra de Deus. Nós cremos sim na inerrância da palavra de Deus. A Bíblia, sendo palavra de Deus inspirada, ela não pode possuir erros, porque Deus é perfeito, da mesma forma que a sua palavra também tem que ser perfeita. Então é preciso entender com clareza o que Tiago realmente vai proibir aqui. Não parece, conforme os textos que a gente analisou, que as Escrituras proíbam o julgamento em si. Mas certamente há um tipo de condenação, algum tipo de juízo aqui. E essa condenação é para o juramento falso e o juramento trivial, aquele que você faz por qualquer motivo, corriqueiro. Então, como a gente pode ver, existem vários exemplos de juramentos lícitos nas Escrituras. Então, o juramento que Tiago proíbe aqui é o ato de a gente invocar o nome de Deus ou algum substituto dele. Aqui no texto a gente vê o juramento pelo céu, né? Então, algo que substitua a Deus no juramento, para a gente garantir a veracidade da nossa palavra. A lei de Moisés, irmãos, a lei do Antigo Testamento, ela possui recomendações específicas sobre o juramento. A lei de Moisés, ela não proibia o juramento, mas ele exigia que a pessoa fosse fiel a qualquer juramento que ela fizesse. Na lei de Moisés, em Levítico 19, 11 e 12, diz o seguinte: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. A preocupação de Tiago é com a desvalorização dos juramentos, por causa de um uso indiscriminado e com a tendência que a gente tem, que os leitores originais tinham de tentar evitar ser punido por essa lei de Deus que eles conheciam muito bem. Então, ao invés de jurar por Deus, eles começavam a jurar por coisas menos sagradas. E é isso que Tiago diz ali: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Como os que estavam recebendo essa carta, eles eram judeus convertidos ao cristianismo, que estavam dispersos, sofrendo de perseguição, o povo judeu sabia muito bem a lei, sabiam quase que de cor toda a lei. Então eles sabiam que se eles jurassem pelo nome de Deus, e eles não cumprissem esse juramento, eles certamente seriam condenados por isso. Então eles passaram a não mais jurar por Deus, mas jurar pelo céu, pela terra, pelo papagaio, pela vizinha, pelo pai, pela mãe, e assim por diante. Então é isso que Tiago está querendo dizer aqui. Essa é a advertência de Tiago. E Tiago aqui, ele está, nesse texto que a gente está analisando, ele está simplesmente, ou quase que inteiramente, ecoando as palavras de Jesus em Mateus 5, 34 e 37. Esse texto eu gostaria que vocês abrissem para entender melhor. Mateus capítulo 5, os versos 34 a 37. Versos 34 a 37. Mateus capítulo 5, de 34 a 37. Que diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés,
nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes contar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vocês perceberam a semelhança? Perceberam? Um texto muito parecido, se não quase idêntico. O que Tiago fala é exatamente o que Jesus estava falando aqui, que a verdade em nosso falar deve ser tão coerente e confiável que a gente não precise de nenhum juramento para apoiá-lo. Um simples sim ou um simples não deve ser suficiente. A tua conduta deve ser tão certa em relação à verdade que não há necessidade de jurar para comprovar que você está falando é uma verdade. Mas não é uma interpretação fácil, irmãos. Não é algo que totalmente simples de a gente compreender. Houve muita dúvida ao longo da história se Tiago e Jesus eles não pretendiam mesmo proibir todo tipo de juramento. Na época da Reforma Protestante, houve um grupo de cristãos chamado de anabatistas, e eles acreditavam que Jesus e Tiago eles estavam sim condenando todo tipo de juramento. E frequentemente esses cristãos, eles se recusavam a fazer juramento em tribunais. Então é comum nos tribunais, até hoje, você jurar na frente do juiz para dizer que está falando totalmente a verdade. E esses cristãos naquela época se recusavam a fazer isso. Mas a gente analisando o texto cuidadosamente, fica claro que o objetivo não era proibir qualquer forma de juramento, mas apenas aqueles juramentos que tinham, na verdade, uma intenção de esconder a verdade. Nós devemos entender dessa forma, não como uma proibição absoluta, o que seria condenar todo e qualquer tipo de voto ou juramentos solenes, e até mesmo aqueles que nós encontramos na Bíblia, o que nos traria diversos problemas, né? Você dizer que todo julgamento é errado, e aí você vê em vários textos os juramentos sendo feitos, então isso nos traz vários problemas. Mas a Bíblia não proíbe o juramento em si, né? A famosa Confissão de Fé de Westminster resume desta forma. Essa confissão de fé é a confissão das igrejas presbiterianas. O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera e promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade de que jura. A verdade, irmãos, é que quem fica jurando o tempo todo, quem tem esse costume, toda hora fala uma coisa, mas eu juro que isso aconteceu, eu juro por isso, por aquilo, quase que na sua totalidade são pessoas que faltam seguidamente com a verdade. Pessoas que seguidamente contam mentiras. Então, na hora que precisa de fato falar uma verdade, há necessidade de dizer, mas eu juro que isso aconteceu. Eu juro por Deus, eu juro por meus filhos, eu juro por tudo que há de mais sagrado, né? Os clássicos. Esse tipo de juramento é totalmente condenado por Jesus e por Tiago. Eles condenam esse juramento que a pessoa faz para que sirva de garantia de veracidade no que ela está dizendo. E é nessas pequenas coisas que a gente percebe como o homem ele é miserável. O homem não consegue nem ser confiável, né? Você nunca tem certeza plena da veracidade das palavras que alguém está trazendo para você. Você nunca sabe se de fato aquilo é uma verdade. Eu vou dar mais um exemplo de como os nossos juramentos são falsos e mentirosos. O casamento. Quantas pessoas juram solenemente estas palavras aqui, que são as tradicionais, pelo menos no casamento cristão que eu vou ler? Eu prometo diante de Deus e dessas testemunhas receber, no meu caso Deise, como minha legítima esposa, para viver com ela conforme o que for ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Eu prometo amá-la, prometo honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e me manter fiel a ela enquanto nós dois vivermos. E lembrando que esses votos é feito pelos dois, né? Não é só por um, é pelos dois.
E aí a gente vê que o Brasil, em 2014, registrou 341 mil divórcios. Vamos dizer que nem todos esses foram feitos assim, da maneira correta, com os juramentos, mas grande parte sim, né? A maioria, talvez, juraram na frente de pessoas, e principalmente na presença de Deus. Sendo crente ou não, você está jurando diante de Deus. O homem, ele conseguiu transformar esse ato solene, um ato importante, que é os votos do casamento, num mero teatro. Um mero teatro. O homem e a mulher estão ali se olhando um no olho do outro, jurando aquilo que no fundo eles nem acreditam que isso é capaz de acontecer. Então o homem está ali falando: vou ser fiel para o resto da minha vida a você. Mas está cheio de conversinha no WhatsApp com um monte de gente. Não é assim que funciona? Não é assim que acontece? É isso, proferir mentira um para o outro. E isso sem nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de remorso. Aquilo é assim, natural, sai sem gaguejar, não fica nem vermelho. Sabem que as palavras que estão dizendo ali não valem nada, não tem valor nenhum aquele ato de dizer. É nisso que o homem se transformou. A palavra não tem nada, não tem valor algum. E o mais triste ainda é que dentro do povo que segue a verdade, dentro do povo que diz possuir a verdade que liberta, dentro das igrejas parece não ser diferente do mundo lá fora. A quantidade de casamentos dentro da igreja evangélica sendo desfeito é tão grande quanto fora da igreja. Pessoas que agem desta forma, na verdade, nunca conheceram essa verdade. Nunca conheceram a Deus e a Cristo. Elas podem ter ouvido falar, podem ter escutado sobre Jesus, sobre essa verdade, mas poupem os nossos ouvidos de dizer: eu sou um seguidor de Cristo. É mais uma mentira proferida pela boca desses. Pessoas assim não seguem a Cristo, elas seguem a si mesmos, elas seguem os seus próprios umbigos, elas possuem outros deuses: o Deus da satisfação pessoal, o prazer a qualquer custo. Não pensa em magoar o seu cônjuge. Estou nem aí se sofrer, eu vou me satisfazer. Não existe nenhum temor em fazer ao contrário da vontade de Deus. Alguns ainda argumentam: mas eu só estou em busca de ser feliz, eu não sou feliz com meu marido, eu não sou feliz com a minha esposa. Eu quero ser feliz, eu tenho algum mal, é pecado buscar a felicidade. Mas a gente sabe, pelas Escrituras, que essa suposta felicidade que o mundo procura está com os dias contados. E ela vai terminar no dia em que essas pessoas estiverem na frente de Deus, prestando conta da sua vida. E a Bíblia diz que nesse dia elas tentarão se esconder da presença de Deus, mas isso não vai ser possível. Então, quando que devemos, e se é que devemos, fazer juramentos? Os juramentos, eles selam, eles testificam o que a gente diz, de modo de quem faz algum tipo de juramento, ele deve obrigatoriamente cumprir esses votos que foram ditos. Mas, como o homem é falho, naturalmente o homem erra, ou em muitos casos, por inúmeros motivos, ele fica impossibilitado de cumprir aquilo que ele disse ou aquilo que ele prometeu. Não é conveniente jurarmos, porque jurando você estará traindo uma cilada a si mesmo. Quem jura deve estar muito certo do que diz, a fim de evitar ser punido por não cumprir aquilo que ele disse. E essa certeza de que você não tem nem sombra de dúvida de que fará aquilo de que você prometeu, você deve ter essa certeza. E essa certeza é algo que a gente só vê em anjos ou no próprio Deus, mas não no homem.
Números 23, 19 diz: Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Então a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que ele minta. Então isso parece ser da natureza humana, a tal da mentira, né? Além disso, o homem que faz juramento com frequente tem muitas vezes a personalidade voltada para a mentira. Precisa jurar para que alguém acredite nele. Olha, o cristão, ele não deve precisar jurar. Você deve pressupor que o cristão vai estar falando a verdade. Mas existem algumas razões que sim, nós devemos fazer juramentos. Muitas vezes, segundo a lei humana, como você ser testemunha numa audiência judicial, você vai ter que fazer um juramento ali. E também em coisas divinas, como o exemplo que eu citei, o juramento feito no altar do casamento. É algo que deve ser feito também. Nem Jesus, nem Tiago, eles proibiram o julgamento, como a gente pode pensar lendo simplesmente o texto aqui. Eles apenas recomendam que não jurássemos, pois o juramento é quase sempre uma tentação do inimigo para que a gente peque pelo seu descumprimento. Nós não devemos fazer juramentos triviais por qualquer motivo ou como moeda de troca. É comum acontecer e alguém dizer: Senhor, se eu passar nesse concurso que eu tanto quero, eu prometo nunca mais vou faltar o culto de domingo, eu vou começar a ir na quarta também, ou se acontecer uma bênção na minha vida, eu vou me empenhar a ler a Bíblia todo dia. Esse é o tipo de juramento que não deve ser feito. Primeiro, que a gente não consegue cumprir. Então é esse tipo. Nós podemos ver, tanto em Tiago quanto em Jesus, que eles aconselham que a gente não jure. Eles nos mostram que quase todos os juramentos são falsos, porque a gente não pode cumprir e não podemos nem arcar com as consequências do nosso juramento. Mas, se por imposição legal ou alguma circunstância legítima a gente tiver que jurar, que a gente faça, e a gente não vai estar pecando por isso. Na segunda parte do verso 12, Tiago vai tratar agora sobre a conduta do cristão. E ele diz ali: antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, ele está dizendo, antes de ter que ficar fazendo juramentos toda hora, que a palavra do cristão seja verdadeira. Se for falar sim, que seja sim. Se você falar que não, que seja um não. Se você proceder assim, não vai haver necessidade de ficar fazendo juramento. Tiago, uma vez mais em sua carta, nos alerta sobre os pecados que procedem da língua, algo que ele havia já observado numa sessão inteira lá no capítulo 3, que a gente já aprendeu sobre ele, para nos mostrar o nosso perigo do nosso falar, os perigos da nossa língua. Segundo ele mesmo, um pequeno órgão que se gaba de tão grandes coisas, É isso que Tiago cita a língua, a facilidade que o homem tem em realizar falsos testemunhas, falsas profissões de fé, como é fácil o homem proferir ofensas, mentiras, calúnias, juramentos que de antemão nós sabemos que não serão cumpridos. Em resumo, Tiago diz como é difícil dominar a língua. E Tiago, ele dá tanta importância a esse assunto porque ele não deseja, segundo o texto que a gente está lendo, que os crentes caiam em juízo. Então essa é uma preocupação constante de Tiago nessa carta. Lá no capítulo 2, verso 2, ele mesmo disse que aqueles que forem preconceituosos hão de ser julgados. No capítulo 3, 1, ele diz que os mestres haverão de receber maior juízo. Em 5:9, ele diz que aqueles que não deveriam julgar para não serem julgados. E agora, no verso 12, ele diz que não deveríamos fazer falsos juramentos para não cairmos no juízo. A pergunta que fica é: que tipo de julgamento Tiago quer falar aqui? Tiago, ele não explica isso diretamente aqui, claramente no texto. Então é por isso que a gente tem que estudar a epístola de Tiago, estudar mais outros textos para concluir o que Tiago quer dizer com esse juízo. E através do estudo do texto, a gente
sabe que o que ele tem em mente é o fato de que todos serão julgados no dia do juízo de acordo com as suas obras. Um ensinamento que a gente encontra em Paulo e também em outros autores do Novo Testamento. No caso dos cristãos, não se trata de um julgamento onde você vai perder a salvação, porque nós somos salvos mediante o quê? A fé unicamente em Jesus Cristo, não depende de obras, né? Mas aqueles que professam, que falam com a sua boca serem cristãos, mas que eles vivem de maneira contrária a isso, vivem como o mundo vive, como qualquer pessoa vive, eles serão condenados como o mundo. Não adianta dizer eu sou cristão, se você vive como o mundo, será condenado como ele, porque de fato nunca foi um cristão verdadeiro. Então, breve adendo aqui, os perigos das igrejas que se limitam a atribuir a salvação a uma mera oração repetida. Então, se você já foi em alguma igreja, você já deve ter visto algum apelo, vem para frente e aceite Jesus. Aí a pessoa aceita Jesus, erga os cartazes, bem-vindo à família de Deus, né? Canta musiquinha, como é bom, ser irmão, não sei o quê. Você está dizendo para a pessoa que aquela oração fez com que ela fosse inserida na igreja de Cristo, que aquele mero falar é garantia de que ela está salva. Mas isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia não diz que não é assim que funciona, né? Então às vezes acontece, fulano faleceu lá, mas ele aceitou Jesus. Eu vi uma vez ele numa reunião de empresários cristãos, que o pastor fez um apelo, ele aceitou Jesus lá. E aí, que bênção, né? Foi para o céu. Ou ainda, de uma igreja que sai batizando todas as pessoas que chegam de maneira relâmpago, né? A pessoa entra dentro da igreja, vamos batizar. Você aceitou Jesus, fez a oração? Beleza, então semana que vem vai ter o batismo, vamos botar todo mundo de branquinho, vamos batizar, você vai receber a plaquinha de membro e tudo mais. Apenas para encher a igreja, sem de fato extrair uma profissão de fé, sem de fato acompanhar a vida da pessoa, sem fazer um discipulado, né? Enche as igrejas de descrentes, né? Muitos com o intuito de ter lucro, porque se o cara é membro, ele vai ter que ofertar na igreja, então eles já vão lá, a lição logo no início é a lição sobre os dízimos e as ofertas. Então agora você é membro, você tem que dar dinheiro para a igreja. Então enchem as igrejas de descrente, as igrejas estão lotadas, abarrotadas de pessoas, mas de pessoas mundanas. E as consequências disso a gente já conhece. São igrejas mundanas. Igrejas começam a trazer coisa do mundo para dentro da igreja. Então, o pessoal gosta de música. 1 hora de música, pregação o povo não gosta muito. Então, 10 minutos, 15, no máximo, né? É assim que funciona, irmãos. Mas não é isso que a gente vê na Bíblia, né? Não é esse o ensinamento. A gente tem que tentar extrair a profissão de fé. A gente tem que testar essa profissão de fé como verdadeira. A gente não deve ter pressa de aceitar novos membros. Isso que fique para a nossa igreja centenária, que os membros aqui ainda tenham isso bem claro, que é preciso discipular, é preciso acompanhar, é preciso ensinar a palavra de Deus, né? Que a gente não tenha pressa em ver a igreja crescer, porque isso nos traz muitos perigos, irmãos. Mas voltando ao texto aqui, os juramentos falsos constituem uma quebra do 3º mandamento. Lá em Êxodo 27 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele é reforçado pela advertência de que Deus não tomaria por inocente os que fizessem tal coisa. Tiago está escrevendo para um grupo de pessoas, como eu já falei, judeus convertidos ao cristianismo, que estavam dispersos, foram espalhados por conta da perseguição, provavelmente do Império Romano. E o autor sabia que essa carta ela seria lida por crentes de fato verdadeiros, mas também por pessoas que se diziam cristãs, mas as suas confissões de fé eram falsas. O que Tiago faz é um alerta para os cristãos e um chamado ao arrependimento para os incrédulos. E é exatamente esse pensamento que um pastor deve ter ao preparar uma exposição do texto bíblico. É alertar aqueles que já são cristãos
a se manterem firmes no caminho estreito, no caminho que é difícil, a não enganar ninguém. Não é fácil ser cristão. Capacitar cada dia mais a esses cristãos verdadeiros a conhecer a palavra e se fortalecer nela para enfrentar tudo isso. E trazer o arrependimento, trazer as más notícias, e aí sim trazer principalmente as boas notícias do Evangelho para os incrédulos. Então, desta forma, eu digo, irmãos em Cristo, que o seu proceder, que o seu falar, que a sua palavra seja verdadeira. Se sim, que seja sim mesmo. Caso não, então que realmente seja um não. Agora, para você que ainda não se convenceu, que ainda possui dúvidas, veja a má notícia que existe nas Escrituras, para que aí você possa entender as boas notícias de maneira mais proveitosa e poderosa. Olha o estado do homem, olha o estado da humanidade. Você pode confiar em alguém? Você pode confiar em alguma pessoa? Quão triste isto é, irmãos. Saber que em uma conversa com outra pessoa, pode ser um amigo, você nunca possui 100% de certeza na veracidade nos fatos que estão sendo trazidos. Faça qualquer negociação empresarial, comprar casa, carro, até mesmo casamento, é necessário ter testemunha, ter assinatura, ter um cartório envolvido. A palavra do homem não possui valor, isso é fato. A mentira corre solta, ela se torna hábito para alguns, de tal forma que muitos começam a acreditar nas suas próprias mentiras. Quem aqui pode dizer, levantar a mão, eu nunca menti na minha vida? Será que alguém no mundo é capaz de dizer isso? Esteja vivo hoje, que possa levantar e dizer, não, eu nunca menti. O problema, irmãos, é quando isso se torna parte integral da sua vida, a tal ponto de que você não tem mais temor de estar proferindo mentira atrás de mentira. Porque em Apocalipse 21:8 diz que para os mentirosos o inferno está reservado. Você mente repetidas vezes e a ideia do juízo eterno não te causa nenhum temor. Então se arrependa hoje e mude esses hábitos. Esta é a má notícia, irmãos. O homem, ele é incapaz. Todos os homens, não existe um único homem que possa dizer, eu nunca fiz isso. Perceba a miséria que a humanidade se encontra. Perceba o pecado e os seus efeitos que ele trouxe a nós. Eu vou ler um texto de Romanos, que Paulo diz isso muito bem, capítulo 3, a partir do verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpente está nos seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo entenda o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos permanentemente conscientes do pecado. Estas, irmãos, são as terríveis más notícias para o homem. Nós nos tornamos inúteis. Por causa do nosso pecado, nós nos tornamos incapazes. A morte está destinada para todo homem que nasce, salvo apenas aqueles que receberam a Jesus Cristo pela fé. Estas são as boas novas de salvação que há no Evangelho de Jesus. Paulo mesmo vai prosseguir agora falando isso, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé
em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Quão precioso é quando a gente entende a grande salvação que a gente encontra em Jesus Cristo. A luz, ela só é mais brilhante quando a gente está diante das trevas. Você pegar uma lanterna e ligar no meio do dia, você não vai ver o quão brilhante ela é, mas no meio da escuridão plena, ela brilha. Assim é as boas notícias. As boas notícias de Jesus Cristo, elas só fazem sentido se houver a má notícia. Se você entender quais são as más notícias, que todos nós pecamos e destituídos de Deus nós estamos. Entendendo isso, a gente vai se agarrar de uma vez por todas e valorizar incrivelmente as boas notícias. Quando tivermos de fato nos convencidos do nosso próprio pecado, quando isso fizer realmente sentido para nós, nesse instante nós vamos nos agarrar em Jesus Cristo. Então, com isso, irmãos, a gente aprende através da mentira, das falsas profissões de fé, dos falsos juramentos, nós podemos perceber esse estado de miséria do homem. É um alerta vivo que ecoa em Tiago até os nossos dias de hoje. Uma pessoa, ela pode viver uma vida de mentira e sustentar essas mentiras por toda a sua vida, mas nunca ninguém conseguiu esconder uma única mentira de Deus. Se isso não te causa temor, então você ainda está em trevas, endurecido no seu próprio pecado. Se arrependa e creia, é a única solução. Agora, para quem já possui esse temor e luta com isso diariamente, porque diariamente nós temos inúmeras oportunidades de mentir e de pecar, inúmeras oportunidades de usar nossa língua para maldição, para ofender, para maldizer. Então, que a gente siga o conselho de Tiago, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Que maravilhoso seria, irmãos, viver com pessoas totalmente confiáveis. Que maravilha seria viver num mundo onde você pudesse confiar inteiramente numa pessoa. É assim que deve ser o povo cristão, aquele que se diz cristão, que segue aquele que se auto-intitulou o caminho, a verdade e a vida. Então que realmente, irmãos, Deus nos permita ser luz no mundo. Ser luz no mundo onde a mentira é tão normal e corriqueira que está quase se tornando a verdade. Que nós, individualmente, em nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, que lá nós sejamos a luz e que a gente faça a diferença. E que também essa igreja seja a luz e testemunha da verdade. Parece um assunto tão comum, mas o simples ser verdadeiro pode impactar muitas vidas. As pessoas sabem, no convívio, aquelas pessoas que são confiáveis, as pessoas que honram as suas palavras, que sim sejamos nós, que o nosso sim seja sim e o nosso não, não. E que nós não vamos fazer isso para que a gente seja melhor que os outros, mas vamos fazer isso porque Deus é infinitamente mais glorificado quando a gente obedece os seus mandamentos. Por amor ao nosso Deus, que morreu na cruz e que nos resgatou e morreu lá por causa das nossas mentiras, é que a gente se torna pessoas verdadeiras e que impactarão, que serão luz em meio a tantas trevas por onde forem. Que por gratidão e por amor a Deus nós sejamos assim. Que Deus nos abençoe e que nos ajude nisso, irmãos. Vamos orar agora.